Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a gente veio fazer uma investigação aqui, a pedido, né, de uma inscrita que contou para nós todo o relato desse local. Essa aqui é uma casa que já está abandonada há muitos anos. E o que aconteceu aqui é de deixar vocês em choque do que aconteceu nessa casa. Então, vocês prestem bem atenção para vocês entenderem, né? O que aconteceu aqui e o que veio a descobrir, gente. Até eu fiquei em choque, sei que vocês vão ficar também. Que morava uma família normal, como tantas as outras famílias, né, gente? Era um homem bem de vida e ele tinha filhos, ele tinha 8 filhos. Ele tinha um fora do casamento, né, que ele até trouxe para morar aqui, também na fazenda dele. Não sei se chega a ser uma fazenda, mas é um local muito, muito grande mesmo. Trouxe ele para morar aqui porque eles mexiam com algodão e eles mexiam também com o bicho da seda. Então eles faziam assim vários serviços, então trabalhava muito. Então ele trouxe o filho dele, né, que ele teve com outra mulher, não sei se era primeiro casamento, isso eu não fiquei sabendo, se era porque ele teve fora do casamento, a gente não sabe que é um outro filho que ele trouxe para morar aqui, e também os outros filhos dele tudo moravam aqui. Ele foi fazendo as casas, né, e os filhos foram ficando aqui porque o trabalho deles foi só crescendo, né, e eles eram muito bem de vida, né. Então ele tinha a caçula, que era uma menina de 14 anos e que era o dengo da família, porque eles falavam assim que era a rapinha do tacho, né? Porque não imaginava que ia ter mais filhos. Quando a esposa dele descobriu, já estava grávida de 3 meses e ficou muito feliz, né? E ela já tinha 14 anos. E a esposa também, gente, por mais que eles tinham dinheiro, que eles eram bem de vida, ela também ajudava, porque assim, era muito trabalho. E tinha que dar assistência aqui, assistência ali, então era todo mundo trabalhando, era todo mundo unido, a família inteira trabalhando aqui na fazenda para crescer cada vez mais. Eles tinham plantio também, então ali dava para a família sobreviver, né, família toda, e ter um bom, cada um tem seu carro, era tudo bem de vida. E essa menina de 14 anos, ela ficava mais aqui, sozinha. Ela ia para a escola, né? Tinha o ônibus que passava, levava para a escola, que ela estava fazendo curso também, então o ônibus levava, trazia, né? Era tudo, não sei se era pago, se era, não sei como que é, só sei que tinha um ônibus que buscava. E ela chegava, ficava aqui, a mãe dela às vezes estava aqui, a mãe dela às vezes saía para resolver as coisas, né? E ela era uma menina assim muito inteligente, né? Eles falavam assim que era a menina mais inteligente porque ela falou que ia estudar e ela ia ser agrônoma, ela queria se aperfeiçoar e ficar aqui com a família. Ela sempre falava isso, muito estudiosa. E aí essa menina, um dia a mãe dela assim, fazendo as coisas dela, chegou aqui, que ela já chegava da escola, é pertinho aqui, bem pertinho da BR, descia ali e já vinha para cá. A casa dos outros filhos era tudo mais longe aqui para dentro, e essa era a casa que eles moravam bem pertinho da BR. E a menina chegou, né, e a mãe dela escutou até o barulho do ônibus, ela estava lá embaixo, já mexendo com as coisas lá, trabalhando, e aí demorado assim mais ou menos umas 2 horas que ela veio embora já para fazer a janta e já ficar por aqui. Quando ela chegou, né, ela que chegou na cozinha, ainda lavou a mão, já colocou ali o arroz no fogo rapidinho e mexendo, aí veio chamando o nome dela, né, porque ela sempre chegava e assim, a tarefa que ela trazia, as coisas que ela queria fazer, ela já trazia, levava para o quarto, né, e já começava a estudar. A gente não sabe qual é o quarto. O Theo entrou primeiro, eu não falei isso para vocês, tá, o Theo entrou aqui primeiro, porque ele estava olhando, porque eu tô com problema
Acho que eu fiquei com problema no coração. Já estou com problema de coração, gente, foi do susto que eu levei da cobra. Então ele falou, vou olhar primeiro, se tiver alguma coisa, a gente já... Aí o Theo olhou, só que logo de cara que ele entrou ali, tem abelha. Tá cheio de abelha ali. Não sei se elas... Então aí a gente ficou com medo. Então a gente entrou e já ficou logo por aqui, gente, porque eu tô com medo de entrar para lá e ter abelha. Como tem outro quarto lá, o Theo encostou para lá, né, amor? Essas abelhas não vinham, mas não tem como encostar porque a porta já tá quebrada, não tem como. Aí ele falou, tem que ficar quietinho aqui. E aí a mãe dela chegou e disse que quando foi olhar para falar com ela, ela infelizmente estava caída em cima da cama, já sem vida. No estado, gente, onde o que fizeram com ela é chocante, sabe? Né? Tiraram-lhe a roupa dela, fizeram o que queria, né? Não preciso dar mais detalhes. E quando a mãe dela se deparou com aquilo, que ela viu daquele jeito e balançou ela e viu que ela não estava mais, ela não tinha mais vida, né? Porque a pessoa que fez isso pegou e já, né? Não vou falar o detalhe aqui, que já viu que eu acho que ela ia contar, né? Porque era conhecido, então já exterminou tudo ali, tá? Tentando falar aqui para não dar problema. E aí ela saiu gritando, saiu de porta fora gritando. E o pai dela não estava aqui, tinha saído, acho que para buscar coisas para o trabalho, né, que estava faltando. Aí os irmãos já escutou, nora, né, e gritando, e daí veio todo mundo, e veio todo mundo entrando para dentro. Como aqui a estrada é aqui do lado, eles imaginou que algum andarilho, sei lá, é assim que a pessoa pensa, ou uma pessoa malicioso, né, porque sempre quando a gente mora no sítio já pensa, né, em andarilhos, que vai andando e chega e vê a casa ali. Então, foi o que imaginaram. E aí, já gritando, foram atrás das autoridades, foi atrás do pai, que não tinha chegado ainda. O pai chegou desesperado, já prometeu que ia, né, se vingar e que ia encontrar quem fez isso. Aqui dentro virou um choreiro só, todo mundo chorando, todo mundo desesperado, a família inteira desesperada. E o pior, sem saber quem teve coragem de entrar aqui, porque foi por pouco tempo que ela chegou, ficou por aqui. A mãe dela estava esperando, estava terminando, né, de fazer uns serviços, já vinha entrar para dentro para fazer a janta, e quando entrou, parece que a pessoa estava esperando e sabia que a mãe dela estava lá, né? E elas entrou em desespero, e aí veio as investigações. Investigaram tudo, tá? Investigaram todos os parentes, todo cunhada, né, cunhado, todo mundo foi investigado. E na investigação, gente, fizeram um exame, porque quando fizeram isso com ela, não se prepararam, não preveniu. Vocês sabem o que é? Não usaram aí uma prevenção. E aí começaram aí a fazer os exames para saber quem havia feito isso com ela, né? E infelizmente teve que todo mundo colaborar. E o meio-irmão, que era filho de outra mulher, que ele trouxe para cá, né? Nem a mãe dele também existia mais, que a mãe dele havia falecido, que ele vivia muito bem aqui. Não queria fazer, falou que era baixo demais fazer isso, não sei o quê, mas eles tiveram que fazer. Falou, você vai fazer. Nós vamos fazer, fizeram os exames e tudo. E a família não estava preparada para receber a notícia, né? Quando trouxeram a notícia para a família, aonde a mãe até desmaiou quando ficou sabendo, nem na hora que ela encontrou a filha desse jeito aconteceu isso, mas na hora a mãe desmaiou quando ficou sabendo que foi esse meio-irmão que fez isso com ela. Já quando descobriu, antes da notícia, já deu voz de prisão para ele, já levou ele. E depois ele falou que ele já vinha olhando ela com outros olhos, e como viu que era minha irmã, ele já havia se aproximado dela, falado alguma coisa assim, e ela descartou ele. Só que ela não comentou isso com a família,
né? A família falou que ela nunca comentou, mas acho que ela não queria problemas, né? Então ela apenas descartou ele e começou a fugir dele. E ele ficou com raiva disso, ele mesmo falou, confessou, né? Que não sabe o que deu nele, ele se arrependeu, mas ele estava fissurado nela, ele precisava ter ela e ela não deixava nem chegar perto. Aí arrumou uma maneira, ele disse que veio buscar água, né? E às vezes ele vinha pegar gelo aqui na casa do pai dele. Ele disse que ele, quando veio pegar o gelo, ele percebeu que ela estava sozinha, ele saiu, deu uma olhada, viu que a mãe estava longe e nesse momento ele aproveitou para fazer isso. E depois saiu como se nada tivesse acontecido, mas descobriram que foi ele que fez isso. E ele falou que se arrependeu, mas aí fazer o que, gente? Não tem volta. Não tem volta. Desestruturou, eu não sei falar a palavra direito, né? Toda a família, gente. Toda a família. Ali quebrou tudo. Porque o pai resolveu vender isso aqui, da parte dos filhos, né? Ele, não sei o que fizeram, eu sei que ele foi preso, não sei se ele teve aí, recebeu aí a parte dele, isso já a gente não sabe. Mas aí ele foi embora daqui e falou que não tinha mais sentido ele trabalhar com a família, porque ele trabalhava aqui com toda a família e trabalhava muito já. Ele não precisava mais trabalhar, mas ele trabalhava porque ele queria ver todos os filhos, todos, né? Os outros não tinham culpa, mas também não queriam ficar aqui. Porque a cena do que eles encontraram aqui não saía da cabeça. Então ele não queria mais nada disso. E desde então, quem comprou também ficava sentido porque escutava barulho aqui dentro. Diz que essa menina aparece aqui, né? 14 anos, né? E eu fiquei sentida ao saber de tudo isso. E eu e o Theo, a gente ficou assim, conversando, porque a gente sempre fala para vocês que a gente vem conversando, né, sobre o assunto, sobre o que aconteceu no local. E a gente fica sentido de saber que se for o espírito dela, ela só tinha 14 anos, passou por tudo isso, ainda estar aqui é muito sofrimento. Então a gente está aqui para fazer essa investigação, tá? Nós vamos passar o K2, se der presença a gente vai fazer um spirit box aqui. Talvez não seja o espírito dela, seja outro espírito que esteja refugiado, ou talvez alguém que também pode ter falecido aqui, a gente não sabe. E a gente vai ajudar. O importante é ajudar o espírito, que eles falam que assombra a casa, mas não é assombrar, é pedido de ajuda, né? Então a gente vai passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Eu escutei voando aqui, ó, mas acho que é mosquito, gente, mas eu já fico meio cismada, né? E eu já tô com alergia, gente, muito forte, atacada, porque eu já uso máscara. Muita gente pergunta ainda, né? As pessoas novas estão entrando sobre usar máscara, porque eu tenho alergia. E eu agora, da última investigação que eu fiz, eu não sei se eu passei a mão no olho, no rosto, e deu uma alergia muito forte, inchou meu olho, inchou meu rosto. Já tem uns 3 dias, né, amor, que eu tô com o rosto inchado. Então tá inchando cada vez mais. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que eu passei no rosto, mas inchou. Meu olho fica vermelhado, saindo água. É ruim porque atrapalha um pouquinho, né, o trabalho da gente. Tem presença de espírito aqui? O barulho das abelhas, não sei se pega no microfone. Deus me livre. Se tiver, então, essas assim, ó, não pode nem escutar a gente chegar perto, o calor da gente, elas atacam. Deus o livre guarde. Ai, tá dando sinal. Vai perguntar se tiver presença, tá dando sinal. Realmente tem presença de espíritos, gente. Não sabemos se é o espírito dela, mas vamos ligar os aparelhos e já vamos iniciar aqui, oferecer ajuda.
Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, é voz de mulher. Desculpa, gente, meu coração disparou. Como eu digo, cada vez é uma emoção. Você pode dizer seu nome para nós, para que a gente possa se comunicar? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o Anjo Aventura para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Emily, Emily, é uma coisa assim, né, amor? Emily, seu nome é Emily? Deve ser assim. Então, Emily, gostaria muito de saber, Emily, se você é a menina que acabou desencarnando nesse local e provocado por um meio-irmão. Você é o espírito dessa menina? Sim. Oh, ele doeu o coração, é ela mesma. Sinto muito por você estar aqui. As pessoas falam que você assombra esse local, né? Que você aparece aqui. É você mesmo? Você que se materializa e consegue aparecer aqui para as pessoas? E você aparece por quê? Ela mesma, viu? Ajuda. E você aceitou a nossa ajuda, né? Ô Emily, eu só não entendo o porquê que você ainda está aqui, Emily. O seu espírito ainda está vagando aqui. Porque você já desencarnou, não era mais para você estar nesse mundo nosso aqui, né? Então, aqui não pertence mais a você. Por que você ainda vaga aqui? Por que você ficou aqui? Tadinha, não morri. E eu falei para ela que ela já desencarnou. Ô Emily, eu sinto muito, mas muito, todo meu coração. Doeu meu coração de você falar isso. Mas Emily, infelizmente, Emily, você sim, você faleceu e você é um espírito. É que você não aceitou ainda, né? Você não conseguiu aceitar que você é um espírito? Emily, fala comigo. Perdeu o contato? Emily? Nossa, não. Não acredito isso. Ela respondeu. Emily, olha, desculpa, eu vim aqui para ajudar você, né? E você disse que quer ajuda. Se você quer ajuda e você não aceitou ainda que você desencarnou, qual ajuda que você quer? Mãe? Sua mãe? Você quer a sua mãe? Sim.
Sim, ela quer a mãe dela. Você está sozinha aqui? Você tem mais algum espírito com você? Alguma coisa aqui com você? Sozinha. Sozinha. Você está sozinha aqui. Por isso que você quer a sua mãe, né, Emily? Como que eu vou dizer para você? Emily, você é um espírito e o que fizeram com você, você consegue se lembrar do que fizeram com você? E foi seu meio-irmão que fez isso com você. Sim. Sim, eu gritei. E ele já havia antes tentado fazer isso com você? Dessa vez, antes ele já havia tentado? Já. Olha, o que ele fez com você, ele provocou o seu desencarne. Você é um espírito, tá? Sua mãe não está aqui. Eu e o Theo veio para ajudar, estamos com a Anja mentora. E você agora, você vai para um caminho de luz. Porque ficar aqui, Emily, é sofrer. E você aceitar que você é um espírito. Consegue entender agora que você é um espírito? Por isso que não tem ninguém aqui, por isso que você está sozinha. É porque você é um espírito. Entendi. Ai, que alívio. Olha, minha irmãzinha do coração, eu vim já com o coração apertado de saber que você estava aqui. Como você era uma menina muito estudiosa, talvez você consegue lembrar do ano que você desencarnou. Pode falar para mim? Como você não aceitava, né, que você é um espírito, mas o ano que esse seu meio-irmão fez isso com você. Em 2014 foi o que eu entendi. Não tem? Nós estamos acostumados a fazer investigação bem... Nossa, não tá tão recente, né, gente? Mas 2014 também... 2012. Não é tantos anos. Tadinha. Olha, Emily, como você aceitou e agora você sabe que é um espírito, que você sabe que agora você vai para um caminho de luz, né? O que eu preciso de você é que você perdoa esse meio-irmão que fez isso com você. Você consegue perdoar? Sim. Sim. Eu não vou fazer perguntas para você sobre o que ele fez ali com você. Fiz só a pergunta se ele havia feito antes, né? Tentado antes, porque eu acho, gente, assim, que vai machucá-la bastante, né? Porque com certeza ele pegou você de surpresa ali. Você nem imaginava que ele estava aqui. Sim. Sim. Você quer pedir perdão para Deus? Deus. Isso, minha irmãzinha. Também se arrepender de algo que você fez, que você achou que não era certo. Sim. Isso.
Olha, eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão, tá? É só um símbolo. Posso deixar? Sim. Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo, a mentora que está aqui do nosso lado? Sim. São eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Só mais uma perguntinha para você. Acho que não é uma pergunta que vai machucar você. Você queria mãe, então já sei que a sua mãe era uma mãezona. Com toda a família, fora esse meio-irmão, você vivia muito bem aqui? Com toda a família? Só me responde isso. Sim, feliz. Ela era feliz com a família. Por isso que você não aceitou então o seu desencarne. É isso que eu queria entender. Você queria continuar aqui com a sua família, porque você era feliz com a sua família. Mas agora você vai para um caminho de luz, vai sair daqui e nós vamos pegar a água e a vela para você e você segue em paz, tá bom? Segue seu caminho, segue em paz. Tadinha. Segue seu caminho, né? Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Emily, né? Tadinha, ela estava aqui. Ela não aceitou que ela havia falecido. Por isso que ela estava aqui. E por isso que é importante quando a gente vem e consegue, né? Dialogar com o espírito. E eu fiquei muito feliz dela entender que ela é um espírito, aceitar ajuda e a gente conseguir aí, né? Ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Emily, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Emily conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.